Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, 5. Podemos dizer que esse é o resumo dos milagres que o Senhor Jesus fazia. Mas você sabe por que não vemos mais milagres como esses? Ah, você já viu? Tem certeza? A proporção era enorme. Escuta essa. Lucas 6, 19. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Esse é o detalhe importantíssimo. Todos, e não apenas alguns. E se avançarmos na leitura, vemos que os milagres não se encerram após a morte e ressurreição de Cristo. Há mais milagres com a inauguração da igreja, com a fundação da igreja. Lá em Atos 5:16 diz o seguinte: vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quantos? Todos. E aqui pessoas traziam outras pessoas e todos eram curados. Mais curas, outras curas. Com Paulo foi dito o seguinte. Atos 19, do 11 ao 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Viu só? Nem precisava ir lá. Bastava levar o lenço até o doente. Então pode surgir a pergunta, por que não vemos mais milagres como esses? Vou chegar lá. Sabe quando acontece uma inauguração de uma loja, por exemplo? O que eles fazem? Promoções. Produtos quase de graça. Um grande anúncio, por aí. Com Jesus, estava se anunciando a chegada do reino dos céus e testificando através dos sinais e maravilhas que Jesus é o Filho de Deus, que tudo aquilo vinha de Deus e as Escrituras estavam se cumprindo nele. Então, após a morte e ressurreição de Cristo, nasce a igreja, que é um povo, não um edifício. E a inauguração desse povo também veio seguido de diversos milagres e curas, também para testificar que tudo aquilo vinha de Deus. E se comparar com hoje, aí vem a pergunta, cadê esses milagres? Mas se você já conseguiu entender através da analogia da loja, foi algo inaugural. Esses poderes, a Bíblia chama de poderes do século vindouro. Claro, não limitando apenas em curas, mas a palavra por si só indica que são manifestações antecipadas do que há de vir. Mas isso não quer dizer que Deus não cure mais no presente momento. Longe de mim falar essas coisas também. Mas como podemos saber pelas Escrituras que foi algo inaugural? Principalmente através de Paulo. Vamos ler o trecho. 2 Coríntios 12, do 7 a 8. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Será que era a fé que faltava a um apóstolo? Ele orou 3 vezes ao Senhor Jesus. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Graça significa favor imerecido. E se você quer conhecer um favor imerecido que Deus fez por mim e por você também, você não vai querer perder o final desse vídeo. Mas as coisas funcionam como Deus quer e não da forma que eu quero. E aqui vemos que aquele que curou de forma extraordinária ficou sem cura. E passado o que eu chamei de inaugurações, ele também deixou de curar, até porque já havia provado que tudo vinha de Deus.
2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Como assim, Paulo? Deixou o cara doente? Era só pegar o lenço que encostou na sua pele e estava resolvido. Poderia até mandar outra pessoa levar. 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por que deixar uma pessoa com várias enfermidades, Paulo? Por que indicar tratamento ao invés de curar? Entendeu? As manifestações de cura têm um propósito principal. Você sabe qual é? João 20, do 30 ao 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Resumindo, para qual propósito? Obter o favor imerecido da vida eterna. Como? Crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus. Hebreus 2, do 3 ao 4. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como escaparemos nós? Isso é alguém carinhosamente se incluindo para falar a você. Imagine um cenário com aviões, tá bom? Como sobreviveremos se não aceitarmos o paraquedas? Se surgir medo neste momento, é seu amigo, porque cada um está sendo advertido o que vai acontecer sem estar de paraquedas. E eu também gostaria de dizer algo nesse sentido de advertência. Não morra sem Jesus, para que você não passe a eternidade em sofrimento. O Evangelho diz que há paraquedas para todos, mas só há um meio e critério para poder receber: crer no Filho de Deus. Se você já se reconhece como pecador, saiba que foi por você mesmo que Jesus Cristo morreu. Porque não são os que têm saúde que precisam de médico. E Jesus veio justamente para salvar pecadores, e não pessoas que se acham justas e sem pecado. Saiba que para essas pessoas que se acham justas e sem pecado, não há salvação. Porque estão recusando o paraquedas. E além disso, estão dizendo que Deus é mentiroso. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que todos pecaram. E Deus, sendo justo, tem que aplicar a penalidade do pecado. Se Deus fosse apenas justo, era para todos sermos condenados. Todos pecamos. Mas como também Ele é Salvador, Ele amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Um Deus justo precisa aplicar a penalidade do pecado, não simplesmente deixar para lá. E foi justamente o que Jesus Cristo fez em nosso lugar. O justo pelos bonzinhos, o justo pelos injustos, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Se você não crê em Cristo, você está dizendo: eu rejeito esse favor, eu rejeito esse amor. Então, neste caso, a sentença precisa ser aplicada em você por toda a eternidade. Mas eu de coração espero que você não morra sem Jesus. Qual o propósito dos milagres mesmo? Confirmar que tudo vinha de Deus
e para que fôssemos crentes e obtivéssemos a vida eterna. E com tudo isso que ocorreu, como escaparemos da condenação se não aceitarmos o Senhor Jesus? Aceite o paraquedas. E aqui está o motivo dos milagres. E agora vai uma pergunta para você. Você já crê? Não estou perguntando se você frequenta cultos. Tampouco lhe convidando para uma religião. Não vim apresentar uma religião aqui. Vim apresentar uma pessoa, Jesus Cristo, como Filho de Deus. Infelizmente, enquanto estivermos aqui neste mundo, estamos sujeitos a enfermidades. Pois o pecado trouxe isso. Se você não crê em Cristo, cura é o menor dos seus problemas. O que adiantaria você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas se, no entanto, você já crê de todo o coração e está precisando de cura, então ore. Não esqueça de orar. Peça oração também, mas não espere sinais para crer. Nem o Senhor Jesus confiava nas pessoas que só vinha a Ele para ver milagres. Eu simplesmente creio, pois foi pela Bíblia que eu entendi que sou pecador. Leia também e você depressa vai entender o que há de errado consigo mesmo. Eu preciso crer e eu tenho certeza que o meu Redentor vive. Um outro ponto também é que ninguém quer ser inimigo de Deus, mas é justamente isso que é dito de quem não crê em Cristo, por causa do pecado. Somente crendo em Cristo é que temos paz com Deus. Então, se você quer ter paz com Ele, deixando de ser inimigo para se tornar filho dele, só há uma opção: crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar. O Deus encarnado. O próprio Criador do universo. Sua vida depende disso. Não demore. Escute bem, preste atenção. Todas as religiões vão dizer a você: se esforce, faça. Mas o verdadeiro evangelho, as boas novas, vai dizer: creia. E você vai ser salvo. Porque a dívida que você tinha já foi paga. Basta que você agora aceite, crendo no Salvador. E a hora é agora. Não negligencie.